Deus, nós temos em mãos este livro, que é livro dos livros. Nós temos em mãos, Senhor, a Escritura, que é o texto, a Bíblia, que é o livro. Mas nós temos, Senhor, o conteúdo, que é a Tua Palavra. E se é a Tua Palavra, nós abrimos o nosso coração para recebê-la. Se é a Tua Palavra, nós temos prazer em ouvi-la e obedecer. Por isso, Deus, receba a nossa gratidão. Nós não merecemos nada do que tem acontecido na nossa vida através da leitura bíblica. Mas o Senhor tem nos feito crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, através do Espírito Santo e através da palavra do Senhor que emana desse livro para o nosso coração. Gratidão do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Está aí o Salmo, primeira revelação à natureza. O Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O salmista Davi, ele está dizendo que o céu, esse céu aqui é cosmos. Cosmos é o mundo, é o universo. A palavra cosmos é uma palavra tão bonita que cosméticos que você passa, as irmãs usam, vem desse cosmos. Por quê? Por que cosmético vem do cosmos? Porque o universo é tão organizado, é tão bonito, que parece assim o que as mulheres usam para se embelezar, pintar e tal. Você vê que tem muito a ver com a organização que Deus criou todo esse universo. Mas uma das coisas que a gente aprende aqui é o seguinte: já que Deus se manifesta a sua glória através dos céus, de todo o universo, nós temos que conhecer um pouco mais o universo. Eu não tenho tudo aqui porque eu não sou cientista, mas eu tenho apanhado desde a primeira faculdade, um trabalho que eu fiz de cosmologia, alguns livros também antiguíssimos que eu tenho, até o último livro, penúltimo livro que eu li, também alguns pastores tocaram nesse assunto. Diz o seguinte: existe, isso aqui é antigo, isso aqui não está nesse livro aí, é muito antigo, foi do meu trabalho. Existem 4 teorias da existência do universo. Presta atenção para você ver cada coisa absurda. 4 teorias sobre a existência do universo. Primeira teoria: tudo é ilusão, não existe. Você não existe, o universo não existe. Tudo é ilusão. Irmãos, filósofo não é mole não. A gente acha que filósofo é doido, aí com a teoria dessa eu acho que é doido mesmo. Porque falar que não existe nada, que não existe a Terra, que não existe eu, que não existe nada, tudo é ilusório. Então essa é a primeira teoria. Você acha que dá para crer nisso? Você acha que dá para crer que não existe matéria, que não existe nada? Segunda teoria: o universo ele é autocriado. Ou seja, antes era o nada. E o nada se fez tudo. Não existia nada e de repente, então, o nada se fez tudo. Se não é nada, como é que vai surgir o tudo? Mas tem muita gente que crê nisso. Isso aqui é tão interessante, porque quem crê nisso, crê que do nada se fez tudo, então do nada surgiu uma sopa química. Uma sopa química. Um movimento de sopa química, e explodiu e criou o universo. Irmão, se não tinha nada, como é que apareceu a sopa? É difícil entender essas teorias. Por isso que o homem sem Deus, nós vamos ler daqui a pouco, o homem que não crê em Deus, a Bíblia chama de tolo, insensato, nécio. Porque crer numa besteira dessa é brincadeira. Aí explodiu tudo, Big Bang, qualquer coisa assim, do nada. Terceira teoria: o universo é eterno. Sempre existiu. Irmãos, se o universo é eterno e sempre existiu, então o universo é o próprio Deus. Porque ele sempre existiu. E nós, cristãos, nós, povo de Deus, sabemos que eterno é somente o nosso Deus. Por isso, alguns chamam assim a mãe natureza. Você já ouviu alguém falar assim, a mãe natureza? Irmão, isso é uma aberração. O que fala a mãe natureza? Nunca se deixe enganar por isso, hein? Isso é filosofia evolucionista, e quando diz a mãe natureza, quer dizer, a natureza sempre existiu, ela foi criando, ou recriando, fazendo alguma coisa, aí surgiu a terra, surgiu os animais, surgiu tudo do macaco, aí começa a confusão. De jeito nenhum. E dentro disso, já que o universo também, ele sempre existiu,
Aí vem a doutrina, a teoria forte do panteísmo. O que é panteísmo? Panteísmo é crer no seguinte: se Deus está em tudo, controlando tudo, esse tudo é Deus. Então a natureza, o universo é Deus. Irmãos, isso parece até mais lógico. Porque se Deus está em tudo, aí o pessoal diz, Deus está em tudo, tá. Então tudo é Deus. Se tudo é Deus, o universo é Deus. Por isso que nós temos que distinguir e diferenciar o que é panteísmo e a presença de Deus, a imanência de Deus no universo. Panteísmo diz que Deus está em tudo, tudo é Deus. Então pode adorar a água, o sol, a lua, macaco, pode adorar tudo. E vocês sabem que nessas religiões, principalmente orientais, indiana, o povo adora tudo, tudo mesmo. Milhões e milhões de deuses, porque creem que tudo é Deus. Nós cremos na imanência de Deus em todas as coisas. O que é a imanência de Deus? Deus está sustentando, Deus dá vida à água. A água tem vida, através do sol. A terra tem vida. Se você pegar um punhado de terra e jogar para cima, é um pó que você está jogando. Mas na verdade são micro-organismos vivos que têm vida. A terra tem vida. Tanto é que produz vida, planta com vida e tudo mais. Deus dá vida à água, Deus dá vida à terra, Deus sustenta o universo, que está, numa revolução, tudo se movendo no universo, não se chocam. Deus está no controle dessas coisas todas. Mas a pessoalidade, o ser, a pessoa de Deus não está nessas coisas. Ele sustenta, ele tem poder. Irmãos, o que Deus faz é o seguinte: ele disse, haja luz, haja as estrelas, haja tudo. Aí o universo apareceu e Deus disse, agora vocês vão ficar do jeito que está. E tudo ficou do jeito. E ali tem aquelas coisas que estão evoluindo, mas tudo está do jeito que Deus quer que esteja, até que ele diga, agora mova, vamos transformar isso. Então Deus está controlando todas as coisas. Isso é imanência de Deus, isso não é panteísmo. Quando a Keren era pequena, a gente sabe que o primeiro filho a gente segura mais, né? Depois chega o segundo, o terceiro, a gente solta um pouco mais. Mas quem tem só um filho, e a Keren, nós ficamos com a Keren até os 4 anos sem a Lohama aparecer, aí nós fomos pregar numa igreja em Londrina, que é lá a Igreja Missionária Central de Londrina. Esqueci o nome da rua lá. Um grande templo, muito bonito por sinal. E o pastor era um pastor americano da OMS e convidou eu e a Marta para pregar e cantar. Aí nós fomos na casa do pastor para dormir lá no sábado, pregar sábado e domingo. Aí quando nós chegamos com a Keren, aí a irmã, quando viu a Keren, a irmã começou a suspender todos os bibelôs de baixo. A americana é cheia de coisinha, pequenininho. Nós vamos ter aqui para ela ficar à vontade. Eu disse para a Marta e nós dissemos para a irmã, pode deixar embaixo que a Keren não mexe. Pode deixar embaixo que a Keren não mexe. Não mexe em casa, não vai mexer aqui. Não, mas para efeito, né? Quem sabe começou o bibelô, quebrar, colocou tudo em cima. Falei, tá bom. Vamos comer? Vamos. A Marta tinha por costume, deixa eu dar a primeira comida para minha filha, depois a gente come sossegado aqui. Seja como você quer. Marta foi lá, fez o arrozinho com feijão, ou sei lá o que era, purê de batata, porque é a comida americana, purê de batata com carne, lá fez, deu para a Keren e tal. Falou, Keren, agora você fica deitadinha aí na cama, até o papai e mamãe voltar. E deixamos a Keren e fomos comer. Vamos comer. Americano, cadê a filha de vocês? A minha filha está lá na cama, deitada. Ah, não, acho que não está não. Tem certeza? Tem. Vocês amarraram ela não? Vocês não amarraram não? Não amarramos não. Ela está lá. Eu vou lá ver. A americana foi, a missionária chegou lá, a Keren estava deitadinha lá, esperando o pai falar, pode sair. Aí, pensando nisso aqui, um pai, um homem mortal, insignificante como eu, se eu tenho poder para controlar minha filha e deixá-la lá sentadinha, irmãos, pensa bem o nosso Deus. O universo, fica do jeito que está, não mova. Aí o universo fica tudo ali paradinho, até a segunda ordem. Agora vamos mover, aí vamos mover. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Se esse nosso Deus tem tanto poder assim, é por isso que você não vê colisões de meteoros na Terra, irmãos. E quando acontece fora da humanidade, porque Deus está controlando. Agora você pode ter certeza. A Bíblia diz que até a neve nos polos da Terra estão sendo reservados por Deus para o dia da grande ira de Deus. A neve está lá paradinha.
Mas quando Deus fala assim, neve, mova daí agora, traga inundação, essa neve vai vir tudo, vai acabar com tudo. Irmãos, o gelo, irmão, pedras de 30 quilos vai cair na cabeça de ímpio, vai ser... Quando Deus falar que é para cair, quando Ele falar que não é para cair, não cai, queridos. Por isso, no Salmo 148 diz, louve a Deus através das trovoadas, através das tempestades, através da grama verdejante, através dos montes, dos monstros marinhos, através dos insetos pequenos. Louve a Deus, porque Deus criou todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Quantos creem? Amém. Essas 4 teorias, essas 3 teorias que eu falei, você fica olhando e fala, como é que pode? A 4ª teoria, essa eu estou dentro de você também. A parte do universo, a parte da natureza, existe um ser supremo, sábio, mais sábio do que podemos imaginar, que arquitetou todas as coisas, e criou todas as coisas, e sustenta todas as coisas para a sua glória. Deus criou os anjos, Deus criou o homem, seres racionais, para adorar a Deus pela criação do universo. Por isso o salmista está dizendo, os céus declaram a glória de Deus, aleluia. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O salmista está dizendo, eu vejo a glória de Deus na natureza. Eu vejo a mão de Deus aí na natureza. Está proclamando que Deus existe. Esse é o nosso Deus. Esse ser supremo, inteligente, que criou, realizou todas as coisas. Na Bíblia esse Deus é chamado de Elohim. Elohim é Deus Criador. Elohim, no princípio criou Deus, esse Deus ali é Elohim, o Deus no plural, o Deus que através do Pai, Filho e Espírito Santo criou todas as coisas. Quando a Bíblia diz Deus chamado Jeová, Deus está falando Deus Senhor, que sustenta, que comanda. Elohim, Deus Criador, Jeová, Deus Senhor. Na nossa Bíblia, Jeová é traduzido por Senhor no Antigo Testamento. O universo poderia ser chamado de multi-universo. Porque multi-universo, ele é tão grande, tão imenso, que vocês vão ficar abismados com os números que eu vou dar agora. Você não calcula e o homem não pode calcular, ninguém pode imaginar. Por mais sábio que seja o cientista, não pode imaginar o tamanho, a dimensão do universo. Parece que dentro de um universo existem outros universos, por isso poderia ser chamado de multiverso. O cientista chamado Herschel, ele calculou que só na Via Láctea, a nossa Via Láctea, que tem os nossos sistemas solares, e vários sistemas solares na Via Láctea, só nessa Via Láctea existe 30 milhões de sóis. 30 milhões, irmãos. Olha o número. Milhões de sóis. E o nosso Sol já dá conta certinho do seu sistema. Os 8, que eram 9, agora são 8 planetas que estão alinhados. O Sol dá conta de cuidar deles. Agora você imagina 30 milhões de sóis, sistemas solares em tudo quanto é galáxias, irmãos, a coisa é muito mais vasta do que a gente possa imaginar. Veja só a dimensão. A 100 bilhões, a 100 bilhões de quilômetros começam outras galáxias. Nossa Via Láctea é uma. A 100 bilhões de quilômetros começam outras galáxias, com vários sistemas solares, irmãos. Aí você imagina, se na velocidade de um avião a gente fosse para a próxima galáxia, nós demoraríamos 50 milhões de anos voando. Só para chegar lá na outra galáxia. 50 milhões de 10 horas daqui no Brasil, a gente já cansa, pensa bem para chegar lá 50 milhões de anos. Isso é para você ver o tamanho do universo. O tamanho do universo. E os cientistas estão cada vez mais se aprofundando e conhecendo melhor, mas nunca vão exaurir, nunca vão conhecer tudo, nunca. Porque o homem é criatura pequena e não tem capacidade para saber o quanto Deus é tremendo. O homem foi à Lua e ficou empolgado com a Lua. Uma realização, primeiro dos Estados Unidos, depois da Rússia. O pessoal ficou assim empolgado, forte. Eu me lembro que eu estava em Belo Horizonte, estava estudando, fazendo primeiro grau, me parece. E aí passou na televisão, um homem pisando na Lua, emoção. Pá, pisou e o cara... A Bíblia, o Neil Armstrong, que foi o cara que pisou na Lua, quando ele chegou lá, ele tirou a Bíblia de bolso e abriu, fez questão, já programado. Eu quero ler o Salmo 8. Leia comigo. O Salmo 8. O que Armstrong? Ele leu lá na Lua. 8. Eu acho tão bonito isso aqui, porque
o cara lembrar de Deus, tudo fera. Ele morreu há pouco tempo, se tornou um pregador do Evangelho, pregando, claro, com muita clareza de ciência, muito conhecimento científico, mas sem nunca tirar Deus da jogada. Capítulo 8, versículo 3 e 4, ele leu o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, olha só, dos dedos de Deus, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Quem somos nós? Nós não somos nada. Ele, de lá da lua, ele enxerga a terra, ele começa a ler e pensar nisso. Quem é o homem? Olha a lua, olha a terra lá parecendo a lua agora. A terra está igual à lua, quando nós estamos na terra, a lua parece ser isso aí. Aí ele diz, pergunta, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Um Deus desse, como é que vai se preocupar com um ser ínfimo, tão pequeno como o homem? Esse homem teve que lembrar isso. A empolgação, a viagem à Lua, você sabe quantos quilômetros tem da Terra à Lua? 380 mil quilômetros, 380 mil. Quanto é que eu falei que é para chegar na outra galáxia? 100 bilhões de anos. Aí você vê, 380 mil quilômetros, 380 mil. Bom, nem meio milhão. O homem ficou empolgado. Sabe o que está acontecendo? O homem só deu um passinho, que essa terra que nós habitamos, no Antigo Testamento, é chamada também de Éden. O jardim que Lúcifer habitava e o jardim do Éden que o homem habitou. Essa terra que era chamada de Éden, que é chamada de Éden na Bíblia, o homem só deu um pulinho no quintal ali, na frente, saiu do jardim, deu um pulo ali na lua, pisou na lua e voltou. Irmãos, é ínfimo, é muito pequeno a saída do homem para a lua, imaginando o que tem no universo. Mas o homem não é mole, não. Dentro do nosso sistema solar, existe um planeta chamado Júpiter. Ele é o maior do nosso sistema solar. Ele fica a 624 milhões de quilômetros da Terra. 624 milhões, os números são sempre milhões de quilômetros da Terra. Você já imaginou isso? O Júpiter tem 63 luas. Nós só temos uma, já está bom demais, é ou não é? Porque através da luz, os românticos, os namorados ficam apaixonados. Quer ver alguém começar a ver beleza na natureza? É ter o coração tomado por uma paixão, por um amor, por alguém que começa a fazer poesia com a lua, é ou não é? Canções. Quem é apaixonado por Deus vai fazer canção também, como Davi fez. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia, proclama a obra das suas mãos. Por quê? Davi era apaixonado por esse Deus. Se você é apaixonado, você vai gostar da natureza, você vai gostar de tudo que Deus criou. Apesar da degradação por causa do nosso pecado, mas Deus criou todas as coisas para o homem aqui na terra. Amém, queridos? Se você pegar uma moeda, você pode fazer uma experiência dessa quando o céu estiver bem cheio de estrelas. Você pega uma moeda dessa e olha para cima, assim, nas estrelas, fecha um olho assim. O que você cobrir com uma moeda, você está cobrindo, você não está deixando de enxergar mais de 15 milhões de estrelas. Quantas estrelas existem? É incontáveis. Abraão não deu conta. Abraão, conta a estrela. Não dá para contar não. Bom, nem hoje os homens dão conta de contar. Uma moeda esconder 15 milhões de estrelas, se fechar o olho assim, ó, e você imagina o tamanho do universo, o tamanho que Deus criou todas as coisas. Neil Armstrong, ele leu capítulo 8 dos Salmos, mas eu quero ler Colossenses capítulo 1, 16. Porque quem foi que criou todas as coisas? Quem foi que estava no início de todas as coisas? Na Bíblia, em ordem cronológica, que eu tenho uma, o primeiro versículo na Bíblia, de ordem cronológica, você sabe qual que é? Alguém tem? Alguém lembra? Que eu já falei aqui. João 1:1. O que diz em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem estava lá criando todas as coisas? Quem estava lá? Jesus! Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor. No Antigo Testamento, Jeová, Elohim. No Novo Testamento, o nome dado a Deus. Veja só, Elohim é um nome, Jeová é outro nome. Agora, o nome dado no Novo Testamento é Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno, esse é o Criador de todas as coisas.
Quantos adoram o Senhor Jesus? Digam amém. Porque nós sabemos que Ele é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Veja só o que o apóstolo Paulo diz. Aí, versículo 15. Ele, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Ele é a forma de um Deus sem forma. Ele é a visibilidade de um Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção. Nele, através do verbo, foram criadas todas as coisas. Haja. Esse haja é mais do que palavra, é mais pessoa. Para Deus, haja já está acontecendo. Porque tem uma pessoa agindo. A palavra é o Senhor Jesus. O verbo é o Senhor Jesus, que tem ação, que é o próprio Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Aonde mais? Na terra. As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Sabe de quem que está falando? De anjos. Ele criou seres, tronos, soberanias, autoridades, tudo isso aqui são classes de anjos. Todas as coisas foram criadas por quem? Foram criadas por Ele, por Jesus, foram criadas por Ele e Deus, Jesus, Ele criou e Ele mesmo chamou para si. Ele cria, Ele dá e Ele toma. A glória é para Ele. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Estou citando o texto na corrigida, porque é o que eu tenho na cabeça. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é antes de quê? Então Jesus é antes da criação do universo. Ele é antes de todas as coisas. Eu amo isso aqui, queridos. Para adiantar, pode ser que eu esqueça. Nós somos a imagem de Jesus. Jesus não é a nossa imagem. Ele é antes de todas as coisas. Então, quando Adão foi criado, Adão já foi criado à imagem de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos crescer para sermos iguais a Ele. E alguém disse uma coisa que eu acho interessante. Quanto mais o homem se aproxima de Jesus, mais humano ele fica. Gostei disso. Porque essa imagem de Jesus é a imagem humana, a forma. Ele desceu, ele comeu, ele morreu, ele é humano. Jesus era 100% humano. Quanto mais se aproximar de Jesus, mais humano você fica. Por quê? Porque você não pode ser Deus, mas você pode ser humano como Jesus o era. Então, como Jesus o é, porque ele está sentado no trono lá, apesar de ser Deus que criou e cria todas as coisas, mas ele tem forma. Jesus de Nazaré tem forma. Ele pode se manifestar na forma que ele quiser, mas ele tem forma. Ele é antes de todas as coisas e nele, irmãos, presta atenção nisso aqui que eu gosto, por causa que eu estou falando que Deus controla o universo todo. Está dizendo assim, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, de uma certa forma, esse Jesus que é adorado aqui nesse lugar simples, ele sustenta todo o universo e tudo subsiste através do próprio Jesus. Nós temos que dar glória a Jesus. É por isso que eu não aceito doutrina, não aceito heresia, que tenta baixar o poder de Jesus, falar que ele é anjo criado. Não, ele é o sustentador, ele é Deus, ele é tudo. Glória a Jesus por isso. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Presta atenção. Quem comanda, por isso que eu falei que a igreja não é minha. A igreja não é sua, não é da diretoria. A igreja é dele. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o quê? O princípio e o primogênito dentre os mortos. Aquele que morreu e ressuscitou para que nós venhamos morrer e ressuscitar. Então ele foi o primeiro a fazer isso. Para que em tudo tenha a supremacia, irmãos. Ele é homem, ele é Deus, ele ressuscita para que nós possamos caminhar com ele. Aí diz assim, para que ele tenha em tudo, a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Aí continua, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Caio Fábio gosta disso, dizendo que o Senhor Jesus na cruz está restaurando até o universo. Tudo que está errado depois do pecado do homem, que contaminou a natureza e até o universo, o Senhor Jesus na cruz está restaurando. Por isso que diz aqui, ele está reconciliando consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é verdade pura.
A morte de Jesus é muito mais do que uma morte salvífica, é a restauração de todo o universo, de todo o mundo. Quantos concordam? Porque é a Bíblia que está falando, quem está falando é o apóstolo Paulo. Jesus criou todas as coisas. Por isso, agora voltando para o Salmo. O Salmo diz, os céus, já decorou ou não? Os céus, o que faz? Proclama a glória de Deus. E o firmamento anuncia ou proclama a obra das suas mãos. Decore isso. Nós podemos ver a glória de Deus no universo. Mas agora já falamos um pouco do universo. Vamos falar agora sobre a terra. Então no 19, diz assim. Um dia fala disso a outro dia. Agora é terra. Uma noite o revela a outra noite. É terra. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. A terra não tem voz. Mas a sua voz, através dessa revelação de um dia, fazendo declaração para outro dia, à noite, revelando isso a outra noite, diz assim, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Se você quiser ouvir Deus através da natureza terrena, você pode ouvir. E as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus, através da terra, criou tão perfeita que nós podemos ouvir a voz do próprio Deus, a glória do próprio Deus na terra. Agora eu vou entrar num assunto complexo, mas eu tenho que entrar. A palavra bara no hebraico é Deus criar do nada. Esse sim, criou do nada. Era Deus e nada. Deus criou. Haja luz, haja terra e... Inclusive, qual é a primeira profissão do mundo? Você sabe? A primeira profissão que existiu? Eletricista, haja luz. Quando você percebe que esse Deus que está tudo em trevas e ele fala assim, haja luz, aí a luz, apareceu. Agora haja terra, pum. Então Deus começa a falar e esse verbo que é Jesus começa a construir, a fazer todas as coisas acontecerem. Isso é do nada. Mas queridos, no capítulo 1 de Gênesis e versículo 1 e 2, nós temos que discutir um pouco aqui. Gênesis 1, versículo 1 e 2, você sabe de cor. O que diz no versículo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Presta atenção. Existe um disparate muito grande do versículo 1 e o versículo 2. Por quê? Porque no versículo 1 está dizendo o quê? No princípio, se ele criou Deus criou os céus e a terra, ele criou uma terra caótica, vazia. Por que ele criou? Ele não tinha poder para criar a terra. Claro. A Bíblia diz em Isaías capítulo 45, versículo 18. Vamos lá? Isaías 45, versículo 18. Olha só. Eu gosto desse texto também. Por exemplo, no 12 diz assim, ó. No 12. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade, minhas próprias mãos. 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Além de mim, no versículo 6, não há ninguém. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Estenderam-se os céus e dispus o seu exército de estrelas. Estrelas aqui, tanto pode ser estrelas mesmo, quanto pode ser anjos, que são chamados no Antigo Testamento de estrelas. Agora veja o 18. 45, 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Está comprovado, ninguém tem muita certeza de quantos milhões de anos tem a terra. Ninguém tem muita certeza nisso. Eu acho que a ciência está exagerando, até ter prova concreta, está exagerando um pouco. Porque a ciência pega um dente de um dinossauro e já forma o corpo todo, já diz que tem 200 milhões de anos. Eu falo, eles não têm condições de saber, por mais que tenha conhecimento, não tem condições de botar 200 milhões de anos. Mas não importa muito a numerologia, os zeros que aparecem aí. Uma coisa você aprende e eu vou aprender. A ciência está descobrindo que a Terra tem mais do que 6 mil anos.
Se a ciência está descobrindo isso, já está comprovado que tem fósseis, que tem muita coisa que é muito mais antigo, como é que está aqui se a Terra tem só 6.000 anos? Aí nós temos que ver o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra criada por Deus era habitação de seres celestiais, era habitação de Lúcifer, o querubim protetor. Por que eu estou afirmando isso? Porque lá em Ezequiel, capítulo 28, diz: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu andavas sobre ela, até que achou maldade, orgulho, soberba no seu coração, e você foi degradado. De querubim protetor, ele passou a ser demonágio, Lúcifer, aquele que leva a luz, Lúcifer, demônio degradado. Agora, queridos, quando se fala nisso, a gente começa a pensar, o que é que está acontecendo no versículo 2? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa é a primeira convulsão que acontece na terra. Deus condena tanto os anjos que caíram, como também a própria terra. Fica sem forma e vazia, água e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. O que isso me faz lembrar? Quando o homem caiu e Deus o tirou do jardim do Éden, o que é que Deus fez com o jardim do Éden? Deus colocou o que lá? Uma espada flamante rodeando o jardim para que o homem não entrasse e não comesse da árvore da vida. Do mesmo jeito agora, Lúcifer cai, Deus começa a cuidar, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, até que, no versículo 2, aí Deus diz, a terra, porém, era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Aí Deus fez o que no versículo 3? Aí Deus diz o seguinte, disse Deus, haja luz e houve luz, porque havia trevas, a condenação foi trevas. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, presta atenção, o tribuloso do Jô Soares, ele não entende esse texto aqui, ele fala, como é que Deus está criando a luz aqui, sendo que os luminares estão lá atrás, queridos. Deus primeiro ele cria a luz e depois ele cria os luminares, porque quem dá luz a esses luminares, tanto o sol como a lua e as estrelas, é o próprio Deus. Então ele tem que criar a luz e depois da criação da luz, ele coloca. Só que ele diz, essa luz vai ser chamada dia e essas trevas vai ser chamada noite. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Agora não vou discorrer aqui, que eu tenho que voltar para o Salmo 19. Aí se você acompanha o capítulo 1, capítulo 2, você começa a ver que Deus está reorganizando essa terra caótica. A primeira confusão, onde foi? Pré-histórica, com Satanás, que é caído. A segunda convulsão na terra, sabe qual foi? Do dilúvio. Deus mandou água para destruir tudo. Deus tem limite. Lúcifer brincou, mas chega uma hora que Deus diz, acabou. O homem brincou com Deus, Deus disse, acabou. E houve o dilúvio. A terceira que vai acontecer, a terceira convulsão na terra vai acontecer. No final de todas as coisas, segundo escreveu Pedro, a terra vai pegar fogo e vai ser purificada. E Deus vai fazer o que depois disso? Novos céus e nova terra. Se Deus vai fazer novos céus e nova terra para o homem habitar, Deus está reorganizando agora a terra para que o homem habite aonde Lúcifer habitava. Agora vocês têm que prestar atenção. Lúcifer foi condenado, teve tempo para se arrepender, não se arrependeu, está condenado, não tem volta mais. Os anjos que ficaram com o Senhor estão. Por isso Judas diz, os anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em prisões eternas. Paulo diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nos ares. Existem demônios no inferno, no abismo, e existem demônios nos ares, na terra. E esses demônios que estão nos ares, eu não sei por que alguns estão nos ares e outros estão no abismo, possivelmente seja porque os que estão no abismo são muito poderosos. E o Senhor não quis deixá-los solto, amarrou. E os outros que são os mais fraquinhos, mas que fazem uma bagunça tremenda, estão aí povoando aí e derrubando muita gente. Agora, voltando aqui. Essa terra que Deus criou para o homem, quando o homem caiu, presta atenção, aí Deus colocou o homem lá, não coma da árvore, se você comer, você morre. Por que o homem não morreu imediatamente quando comeu? Por quê? Já pensou nisso? Se você comer, você morre. O homem comeu e não morreu. O Senhor chegou, Adão, onde é que você está? Me escondi aqui, a mulher me deu do fruto, eu comi. Mas está falando, está vivo. Morte espiritual, mas mais do que isso. Ele começou a morrer fisicamente, que agora passou a morte física.
Deus estava dizendo para o homem, se você come, você morre. Você não vai morrer agora porque eu vou te dar uma oportunidade para você ser salvo através da natureza. Você ser salvo através da pessoa de Jesus. Eu vou dizer um pouquinho mais, vou adiantar que eu posso esquecer. Se você olha para a natureza, contempla a natureza, como Davi está dizendo, os céus proclamam a glória de Deus, a natureza não vai te salvar. Natureza, sol não vai salvar ninguém, lua não vai salvar ninguém, as galáxias não vai salvar ninguém. Mas se você começar a olhar para a natureza, e começar a ver a beleza da natureza, e começar a compreender quem é que criou tudo isso, com certeza vai proclamar a glória de um Deus sábio que criou a natureza. E se você corre para Deus e começa a crer em Deus, o que acontece? Deus já providenciou um meio para você ser salvo. O meio para você ser salvo é a pessoa de Jesus, que é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Porque Deus está dizendo, ainda que o homem caia, ainda que a terra seja condenada, maldita é a terra por causa de ti, a terra está em processo de condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que a terra está gemendo, esperando a redenção dos filhos de Deus, que Deus irá fazer com que a terra volte ao seu estado original, novos céus e nova terra, vai ser uma maravilha. Então a gente começa a pensar, o homem não caiu morto na hora, por graça e misericórdia de Deus. Eu nasço em pecado, mas não nasço morto. Sabe por quê? Eu tenho a minha vida para olhar para a natureza e encontrar um Deus que tem misericórdia. Olho para a natureza para contemplar um Deus que me olha, que tem amor por mim. E o salmista sabe disso, ele diz, esse Deus, essa natureza mostra que existe um Deus. Agora, queridos, deixa eu passar um pouco daqui das convulsões, vamos falar sobre o peso da terra. Você sabe quanto é que pesa a terra? Já imaginou? 6 sextilhões de toneladas. Você já ouviu essa palavra? Eu nunca tinha ouvido também, até ler, né? 6 sextilhões de toneladas. Como é que eu vou definir isso? Coloca sextilhões. Você coloca um 6, depois você coloca 21 zero. 6 e 21 é o peso da terra. Agora pensa bem. Essa terra com esse peso imenso. O que é que sustenta essa terra no ar? O que é que dá estabilidade a essa terra? Você já imaginou nisso? Quem? Nada. Não tem nada debaixo da terra. Ela está em queda livre. No ar, com esse peso todo. Você já imaginou isso? Já imaginou? Por que a terra não se move? Por que a terra fica parada ali? A Bíblia diz em Jó capítulo 26, 7, que a terra está sob o nada. Mas a Bíblia diz que Deus sustenta a terra com a sua mão. Deus é que diz, não move, não mova. É o que eu acabei de dizer. Fica aí, terra, não se mova. Fica quietinha aí e a terra fica aí quietinha com esse peso todo. Agora que eu amo isso aqui, eu fico emocionado. É que a terra, ela não é em pé. A terra, ela tem uma inclinação de 23 graus. Por que ela tem essa inclinação de 23 graus? Ela tem essa inclinação porque o sol bate aqui e ela roda em volta dela mesma. Ela é um peão. Já imaginou? Você tá grudado num peão. Muito mais do que peão. Ela está rodando. Esse eixo invisível, que não tem, o eixo invisível, que faz ela rodar inclinado, sabe em quantos quilômetros? 1.600 quilômetros por hora. 1.600 quilômetros por hora. Irmãos. E por que ela está inclinada? Porque o sol bate aqui, ela rodando desse jeito, nós temos as 4 estações. Inverno, verão, primavera e outono. Porque ela gira e o sol vem aqui e começa a dar as estações para a terra. Deus programou, solzinho, fica paradinho aí, joga aqui, a terra gira rápido para ter as 4 estações. Aí gira, dá 4 estações. A gente está grudadinho aqui, que maravilha. Ele faz a terra ela gira assim, em volta dela do eixo gravitacional, mas a terra gira também em torno do sol. Em torno do sol. Sabe quantos quilômetros? 107 mil quilômetros por hora a terra gira em torno do sol. Irmão, você imaginou isso? Nós estamos tudo quietinhos aqui.
Por que a terra está desse jeito? Porque Deus falou, a terra tem que girar para dar as 4 estações, tem que girar em torno do sol, e a terra está ali. Irmãos, como Deus é tremendo, e como esse universo mostra realmente um Deus sábio e poderoso. Se a terra afastar 1 centímetro para perto do sol, queima-se tudo, torra tudo. 1 centímetro. Se a terra afastar do sol 1 centímetro, congela tudo, morre tudo congelado. Deus fica aí para não congelar e nem para queimar. Roda. E a gente que tranquilo. Eu não sei como é que a gente não é jogado fora, arremessado fora. Já saiu um. Já saiu outro. Você já imaginou isso? Como é que a gente sabe destas coisas e não vê que existe uma mente sábia, poderosa para controlar o universo? Só não vê quem é doido. Só não vê quem é tolo. Mas nós não somos tolos, nós somos sábios. A Bíblia diz, vós sois sábios porque vocês têm a unção, e a unção vos ensina todas as coisas. Nós cremos num Deus porque nós somos sábios. A unção de Deus nos faz sábios. Amém, queridos? Agora, quando a gente pensa nesse Deus que cuida da terra e cuida de você, Ele condenou os anjos na pré-história. Ele vai condenar o homem na volta de Jesus. Ou você adora a Deus, ou você é condenado. Mas eu quero ler com vocês o Salmo 14. Leia comigo. Vamos lá, Salmo 14, volta um pouquinho. Salmo 14. Irmãos, olha só, o mesmo salmista que diz que a glória de Deus pode ser vista através da natureza. Agora o mesmo salmista está dizendo o seguinte no capítulo 14. O que diz aí no versículo 1? Diz o tolo em seu coração. Quem é o tolo? Não há Deus. Não existe Deus. Quem fala não existe Deus, Júnior, é o quê? Tolo. A Bíblia está dizendo, eu não estou chamando ninguém. Não estou chamando ninguém de tolo. Agora, eu só estou lendo a Bíblia. O salmista está dizendo, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Leia isso para quem se diz ateu. Porque tem ateu e à toa. O ateu é aquele que não quer compromisso com a igreja. Mas crê em Deus, na hora do aperto, meu Deus, esse é à toa. Agora, o ateu mesmo filósofo, o cientista, o filósofo que não crê em Deus, ele é um tolo, porque ele contempla a natureza. Não, isso aqui surgiu de uma química, de uma sopa química. Isso aqui sempre existiu. Irmão, isso é tolice. Mas por quê? Eu não quero adiantar aqui, mas vou ter que falar. Por que o homem prefere mais o evolucionismo do que o criacionismo? Por quê? Por que é mais aceita a doutrina da evolução do que da criação? Sabe por quê? Porque se tirar Deus da jogada, você não tem padrão absoluto, você vai fazer o que você quiser, você vira um animal. E o homem já tem essa tendência de não querer padrão, sabe, ética. Aí ele tira Deus da jogada. Porque o salmista está dizendo, diz o tolo em seu coração, não existe Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há Deus para cometer atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento. Não é tolo, que tem entendimento para contemplar Deus na natureza. Alguém que busca a Deus. Deus está olhando. E você sabe que Ele achou a nossa igreja que adora a Deus? Achou você que adora a Deus? Achou a mim que adora a Deus? Agora todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. O salmista está dizendo justamente, o pessoal larga Deus para fazer o que dá na cabeça. Vou falar mais disso no final. Vamos lá, de novo, Salmo 19. Falamos da terra, falamos do universo, falamos da terra. Agora você quer ver só? O que mais que o salmista fala aí? De quem mais que ele fala? Depois da terra, o que ele diz? Ele fala sobre o sol. O sol está com muito, irmãos. Eu não gosto muito de calor, de sol, não, mas o sol está com muito, porque o sol é que dá vida. Sabe, sem o sol não tem como. Então, a vida nessa terra está no sol. A distância certinha para não queimar, nem congelar. É o nosso Deus que controla isso. Agora, veja só. O versículo 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. O sol também só faz aquilo que Deus quer. Não pode adiantar, ele não pode chegar mais perto da terra, ele não pode afastar, ele tem uma tenda. Agora ele é muito bonito, porque aí o salmista romantiza aqui dizendo,
que é como noivo, quando ele nasce, é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Ele sai assim, brilhando, bonito, vai até se pôr, e a Bíblia diz que nada, a Bíblia diz, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Nada, o sol consegue entrar em todas as brechas, em tudo quanto é lugar, o calor dele, nada escapa ao seu calor. Por isso o sol é tremendo. Sabe quantos quilômetros o sol está distante da Terra? Só milhões, né? 150 milhões de quilômetros da Terra. 150 milhões de quilômetros da Terra. É muito longe. Por isso ele não pode chegar perto, não. Porque longe já queima uma barbaridade. Agora, queridos, está falando sobre a natureza aqui, sobre todas as coisas. A segunda revelação é a palavra. Mas deixa eu falar um pouquinho mais, que aqui ficou na astronomia, na cosmologia, mas existe muita coisa na natureza em si, que a gente começando a observar, eu poderia enumerar um punhado de coisas, mas quem sabe lá no Gabo você vai partilhar. O pastor não falou isso, mas eu sei uma coisa sobre a natureza, eu sei uma curiosidade, eu sei que vocês estudaram, eu sei que alguns estudam, eu sei que alguns sabem muito. Agora deixa eu pensar com vocês. Albert Einstein, quando ele descobriu o átomo, ele disse assim, isso aqui é a menor partícula do universo. E essa menor partícula, ela é indivisível, ela não pode ser dividida. Ele pensava. Passou mais um tempo, um tal de Eurico Fermi, ele pegou o átomo e disse, realmente isso aqui é pequenininho. Mas vamos ver se isso aqui consegue partir. É invisível aos nossos olhos. O telescópio, ele pega, quando ele parte o átomo, vai ter uma explosão nessa partícula. Se tem uma explosão nessa partícula, o que eu posso fazer com essa explosão? Eu posso juntar um punhado de átomos, e vai ter muita explosão. E quando partir, aí, bum, dá uma explosão. O que aconteceu? Por que a bomba atômica é chamada de bomba atômica? Bomba de átomo. Explodiu em Nagasaki, em Hiroshima, no Japão, destruiu as cidades inteiras. O átomo, pequenininho, poder que tem dentro lá. Quem foi que colocou o poder lá dentro do átomo? Deus. O homem pode usar, devido à sua sabedoria, pode usar para o que ele quiser, para matar os outros. Mas quem colocou o poder dentro do átomo foi o próprio Deus. Então você começa a ver que nas coisas pequenininhas, por exemplo, outra coisa pequenininha interessante, a pulga. O brasileiro gosta e sabe o que é pulga, é ou não é? Porque a gente não fica sem, no Brasil a gente não fica sem. É cachorro que traz para dentro de casa, todo mundo gosta, porque não tem jeito, é ou não é? Hoje já estamos muito diferentes, mas de primeiro não tinha como escapar. Pequenininha, ela pula 200 vezes mais do que o seu próprio corpo, o peso do seu próprio corpo. Meu Deus. Pequenininha, como é que pula? Quem é que fez a pulguinha pular desse jeito, tão pequenininha? Deus, pula, pula. O cachorro não enxerga o colorido, só preto e branco. Sei por quê. Cheira que é uma barbaridade, mas não enxerga colorido. Nós somos privilegiados, é ou não é? Agora, uma das coisas que me chama a atenção, além de muitas outras, né? A águia, que eu poderia falar muito, que é o animal que eu gosto, que eu amo, a águia. Tem muita coisa boa na águia. O canguru. O canguru é um bicho esquisito. Com a mãozinha pequena, a perna comprida atrás. Aqui é ou não é? O canguru corre mais do que um cavalo de corrida, com 2 pernas. Como é que aquele bicho corre? Cada impulso. A ciência diz que ele tem uma mola no tornozelo e no joelho, que quando ele impulsiona, a mola estica, pum, pum, parecendo um brinquedo de criança. Como é que corre desse jeito? Quando a mãe dá à luz a um canguruzinho, ele cai informe, ele não tem vista, ele é uma bola, uma meba, sabe, tem boca, mas é todo completamente deformado. A única coisa que ele tem são as patas para fora. Ele cai no chão, a mãe espera, ele vai agarrando as patas, sem enxergar nada, todo deformado, todo babento, ele vai subindo no pelo da mãe e pula dentro da bolsa. Como é que pode? Deus falou, canguru, você não enxerga não, mas a bolsa você não erra. Você não erra, e pula dentro da bolsa. Dentro da bolsa, ele vai ser alimentado pela mãe, ele vai ficar anos e anos, até a hora que ele quiser sair. A mãe não importa, o bichinho já está grande, põe a cabeça para fora, vocês veem isso na televisão. Põe a cabeça para fora? Não, vou entrar para dentro.
Aí para a cabeça para fora, não, vai entrar para dentro. Porque aí a mãe, se você quiser sair, você sai. Até que você dê conta de andar sozinho, fazer a sua vida sozinho, independente. Canguru, como é que pode? Então a gente começa a ver essas coisas, meu Deus, será que foi por um acaso que aconteceu? Não é por um acaso. Deus que criou esse universo imenso, mas que criou o átomo, o Deus que criou as galáxias, é o Deus que criou o canguru. Até o esquilo, o bichinho enjoado, mas é bonito danado, é ou não é? Faz um estrago nas casas, rói tudo, mas o bichinho com aquele rabinho todo, né, de penugem, e em cima do fio, e pega nós e sobe. Meu Deus, às vezes ele está embaixo, meu cachorro sai atrás dele, é ruim, Zico, é ruim. Lá em cima. É ruim de pegar. Como é que é tão bonitinho o animal? Deus criou o esquilo para ser esquilo, com aquele rabinho cheio de penugem. Não tem como não dar glória a Deus, não tem como glorificar a Deus através da natureza. Agora, presta atenção que eu vou ler agora o texto forte para nós terminarmos. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Você conhece, você já pregou, você já leu, você já ouviu. Mas a palavra de Deus é palavra de Deus. Capítulo 1. Achou aí? Versículo 18. Vamos começar do versículo 18. Eu gosto desse texto aqui. É forte, hein? É forte, mas nós temos que ler. Portanto, a ira de Deus. Deus se ira? Claro, a ira de Deus é revelada dos céus. Olha só. Esse céu aqui não é o cosmos. Esse céu aqui é morada de Deus. Aonde Deus está. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que supriram a verdade pela injustiça. Verdade é o universo, injustiça é o que os homens estão cometendo. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, olha irmãos, como é que tem sido desde a criação do mundo? Vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Paulo está dizendo que há possibilidade de conhecer Deus através da natureza, pelas coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque olha para a natureza e não crê em Deus, é indesculpável, porque Deus está se manifestando através da natureza. Agora veja só. Porque tendo conhecido a Deus, tem gente que crê em Deus depois deixa de crer em Deus. Tem outros que já não querem crer. Mas tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Ateus que pensam que é ateu e não é. E o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábio, eles dizendo que é sábio porque não são sábios. Quem não crê em Deus, o Criador de todas as coisas, não é sábio. É um tolo, insensato. Aí dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só, Paulo está dizendo o que o salmista diz, tornaram-se loucos. Quem mais que diz aí? E trocaram a glória do Deus imortal. Onde está a glória? Na natureza, na palavra, no temor. Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem prefere adorar o invisível, o macaco, como tem as religiões, adorar qualquer coisa, menos Deus. Já que o homem não quer adorar Deus por causa da natureza, não quer ver Deus na natureza, então 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Sabe por que o sexo dominou o mundo? Porque o homem está afastando Deus do mundo. A impureza sexual não precisa amparar aqui. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Presta atenção no texto. Segundo os desejos pecaminosos. Irmão, todos nós nascemos com uma inclinação para o pecado que nós herdamos de Adão. Essa inclinação, se eu tirar Deus dessa inclinação para o pecado, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a sua vida? O que vai acontecer, queridos? Se você já tem uma inclinação para o pecado e Deus sair fora, o que vai acontecer? Você se esborracha no pecado. Eu costumo dizer, se Jesus sair da minha vida, eu sou o pior dos homens. Paulo disse isso também, eu sou o pior dos pecadores. Eu digo, Paulo, você perde para mim. Sou ruim de natureza, fantasias, sabe, taras. Tudo, irmãos, acontece na minha mente. Se Deus não colocasse no eixo a minha vida, eu sou o pior dos homens. Não sou como vocês, homens e mulheres, que são bonzinhos. É ou não é? Eu sou terrível. Igual Roberto Calil, eu sou terrível. Agora veja só. Porque existe uma inclinação do coração pecaminoso para a degradação do seu corpo entre si.
Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quer dizer, não quer crer nesse universo que Deus criou, mas pela mentira. O que inventar, eu creio. Adoraram e serviram coisas e seres criados, que prefere adorar a criatura do que criar um Deus que criou, em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Nós estamos adorando o Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Aí, por causa disso, 3 vezes aqui aparece Deus abandonando, entregando. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Tanta imoralidade, tanto pecado. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Lesbianismo. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Sabe o que está acontecendo aqui? Se Deus sair, o homem começa, a ter a mulher, daqui a pouco ele quer ter um casal junto, sexo a 3, daqui a pouco ele está gostando do homem, o homem está gostando do outro homem. Irmãos, é bigodudo, gostando de bigodudo, barrigudo, gostando de barrigudo. Irmão, isso é uma tristeza. É só Deus sair. Ou só nós tirarmos Deus. Deus fala, vocês estão me tirando, então eu vou entregar vocês ao coração perverso. Aí vem divórcio, aí vem AIDS, aí vem morte, aí vem... Agora é Bruno do Flamengo que mata a mulher lá e joga o pedaço da mulher para o cachorro comer, para desfazer. Irmão, é um absurdo. Cara cheio da grana, goleiro e tanto, agora preso na cadeia e tal. Eu fico olhando e falo, meu Deus, se tirar Deus, eu sou igual a esse cara, o pior. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, mais uma vez ele os entregou uma disposição mental reprovável, a mente fica doida, para praticarem o que não deviam, o que não se deve, aí o homem vai praticar, vira um animal, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, política, maldade em todas as áreas, ganância, depravação, avareza, estão cheios de inveja, homicídio, olha irmão, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, irmão fofoqueiro, caluniadores, inimigos de Deus, eu sou inimigo de Deus, irmão, vira um animal, pior do que animal. Alguém disse, eu li hoje, se a Bíblia fosse, já pensando na mensagem do próximo domingo, se a Bíblia fosse destruída, o céu ficaria vazio. Se alguém conseguisse destruir a Bíblia, então o mundo viraria animalesco até a tampa. Mas a Bíblia ninguém destrói, porque é padrão de Deus para a humanidade. Agora diz, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes que estavam no coração de Lúcifer, e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecer a seus pais, essas mortes, na Globo que morte matou o pai por causa da herança, irmão, bagunça para tudo quanto é lado, matou a mulher por cima, matou não sei o que, irmãos, que bagunça. São insensatos, são tudo doidos. Se tirar Deus, todo mundo é doido. São insensatos, desleais, sem amor pela família, já não tem mais, casa divorcia, já não liga mais para a família. Implacáveis, quer dizer, não tem dó de ninguém. Embora conheça o justo decreto de Deus. Qual é o justo decreto de Deus? De que pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? Merece morte. Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Sabe o que eu aprendo com isso? Já preguei aqui. Por que o homem não vive 1000 anos? Já viveu, mas não vive. E por que Deus está encurtando a vida? No grupo da quarta-feira nós estudamos muito isso aqui. Tem um texto na Bíblia, em Gênesis, diz assim, Deus encurtou a vida do homem. O homem não vai viver mais do que 120 anos porque o seu coração é inclinado para fazer o mal. Já pensou um homem mau fazendo mal 1000 anos? É muito pior do que só 70, 50 morrer. Chaves da vida. 50 morreu. É melhor porque aí para de fazer o mal, de enganar o povo. Agora veja só, aí diz, quem pratica tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, porque ninguém não detém, nada pode deter, se tirar Deus, continua a praticá-las, mas também aprova aqueles que a praticam. Não, faça o que você quiser, não se reprima, música dos Menudo parece, na minha juventude, não se reprima, solte a franga, faça o que você quiser, cada um faz o que quiser, irmão, a coisa não é mole não. Sabe o que eu penso? Que a questão da evolução, a questão do criacionismo, evolucionismo e criacionismo, é muito mais questão moral e ético do que de intelectualidade. Você sabia disso? Por causa desses textos aqui. Então, eu creio que o homem veio do macaco. Por que você está crendo que o homem veio do macaco? Por que não crê num Deus que te criou? Sabe por quê?
porque quer ser macaco. Eu não sei nem por que há racismo. Chamou de macaco, vou processar. Uai, você não crê que o seu pai era macaco? Uai, chamou de macaco, bate palma. Está elogiando meu ancestral, está me ajudando meu pai. Queridos, se o homem crê que é macaco, tudo bem, parabéns para a sua família de macacada. Mas nós somos a imagem e filhos de Deus. Nós temos a imagem do próprio Deus na minha vida, na nossa vida, e aleluia por isso. Amém, queridos? Amém. Então não pense que quem não crê em Deus é intelectual, que não é não. Ele é imoral. A Bíblia diz que sábios somos nós, que cremos. Podemos estudar ciência, mas jamais deixarmos de crer no Deus Criador de todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite faz declaração, outra noite. Sem linguagem, sem discurso. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por todos os cantos da terra até os confins do mundo. E para o sol ele fez uma tenda. E ele é como o noivo que sai do seu aposento e corre na sua carreira como um herói. Irmãos, o início já mostra. Tudo que está na natureza, Deus criou para o nosso bem. Para anjos adorá-lo ou deixar de adorá-lo. Para nós adorarmos ou deixarmos de adorar. O livre-arbítrio, Deus não passa por cima, Ele respeita. O homem pode adorar e pode deixar de adorar. Mas a condenação vem e a salvação vem mesmo para o povo dele. Assim seja em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a primeira revelação da natureza, a grandeza do universo, a terra em si, os animais e por fim o sol. Tudo isso é questão de moralidade, não questão de intelectualidade. Curve a sua cabeça, vamos orar. Como eu disse para vocês, é um pouco de informação e um pouco de formação. Deus, por sua graça, nos deu essa revelação de nós conhecermos o Senhor. Através da natureza, da beleza da natureza. E nós podemos glorificar o seu nome. Podemos adorar o seu nome. Eu estava um dia picando salsinha em casa, de madrugada. Costumo ajudar minha esposa assim. Pico a salsinha, guardo os pacotinhos certinho para colocar cebolinha, carne, tudo picadinho, arrumado. Eu estava cortando a salsinha, corta aqui a salsinha, comecei a observar. Todo galho da salsinha tem 3 galhos. Tem 3, nesse aqui tem 3. Não tem uma que tem 2. Nem tem uma que tem um só. Todo galinho que sai a folha, são 3. 1, 2, 3. Comecei a pensar assim, isso aqui é a assinatura de Deus. Isso aqui é a assinatura de Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3. Tantas coisas na terra que tem 3. A água, H2Os. Aí você começa a ver essas coisas, tudo que tem 3. Por que tem 3? O grão de neve tem 3 lados. É meio triângulo. Por que tem 3? Tudo isso mostra, existe um Deus criador de todas as coisas. Eu posso enxergar Deus nisso. Uma simples salsinha. Se você quiser, você pode encontrar Deus em muitos lugares. Se você começar a perceber Deus habitando nessas coisas, que criou essas coisas para o nosso próprio bem. Vamos orar. Deus, obrigado. Tua palavra, ela é tremenda, Senhor. Nós não temos condições de saber tudo sobre o universo, porque nós não estudamos para isso. Nem estamos estudando para isso. Mas uma coisa nós sabemos e podemos compreender. O que a tua palavra diz é verdade e nós aceitamos. Podemos até não compreender toda a tua palavra, mas o que nós podemos reconhecer através da revelação, nós aceitamos, porque a tua palavra é eterna, inerrante, tua palavra que é infalível. Muito obrigado, porque nós podemos declarar como o salmista Davi declarou. Podemos cantar como o salmista Davi cantou. Os céus declaram a glória do meu Deus. E a natureza anuncia, proclama as obras das suas mãos. Podemos ver o Senhor durante o dia, a noite, no sol, na lua, nos animais, no imenso universo. Deus controla todas as coisas. E Deus cuida tanto da terra, que a colocou rodando nessa velocidade esplêndida, tremenda, mas sem sair do lugar, inclinada para nós termos as 4 estações. Nós queremos te louvar porque a nossa compreensão pode não chegar lá. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Hoje e sempre. Amém.